Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês. Aqui é a professora Rosiane, professora de ensino religioso, para mais uma aula. Bom, essa semana nós vamos falar da nossa acolhida com o tema A Alegria do Cristão. Vamos lá? A alegria do cristão é uma postura de vida. A alegria está presente mesmo quando as coisas não acontecem segundo os seus desejos. Por isso, diz o Papa Francisco, que a paz é fonte da alegria. Sabemos que nossa alegria baseia-se na certeza da boa nova de Jesus, que é dirigida aos humildes de coração. A eles, Jesus anuncia a liberdade da escravidão, a libertação dos prisioneiros e proclama uma vida de graça e beleza. O cristão sabe disso, razão pela qual se alegra numa contínua ação de graça e de amor agradecido a Deus. Deus, de fato, é muito generoso para conosco e nós somos convidados a reconhecer sempre seus benefícios, seu amor misericordioso, sua paciência e bondade. O que faz com que o cristão viva uma incessante alegria de gratidão. Pense, você é uma pessoa alegre? Você leva alegria por onde passa? O Papa Francisco ele faz uma referência a Dom Bosco nessa frase. Vamos lá? Ele era um portador saudável da alegria do Evangelho, sempre alegre, acolhedor, apesar das mil fadigas que tinha todos os dias. Para ele, a santidade consistia em ser muito feliz. Aqui, o Papa Francisco se refere a Dom Bosco, que era uma pessoa muito alegre, por mais que tinha todos os trabalhos, as dificuldades. Vamos fazer a nossa oração, entregar nossa vida a Deus, entregar esta semana, nossa semana aos pés do Senhor, pedir que Jesus nos abençoe, nos proteja, esteja sempre conosco e nos proteja dessa pandemia. Senhor, que meus dias sejam sementes de uma nova geração que gere muitos frutos da alegria profunda vinda do coração. Senhor, santifica meus gestos para que sejam reflexo da tua misericordiosa alegria. Amém. Bom, nono ano. Na aula passada, nós trabalhamos o conteúdo do capítulo 9, que tratava-se de existe uma verdade que orienta a vida. Nós trabalhamos esse texto. Como esse capítulo ele é muito grande, nós dividimos, né? Então eu falei a verdade liberta, trabalhei com vocês essa parte e falei o que é mito, né? Trabalhamos o que é mito, deixei esta atividade para vocês. E agora nós vamos continuar no capítulo 9, só que agora na página 85 do livro de vocês, falando o que são crenças. Peguem no livro de vocês, na página 85, e vamos continuar daqui. O que são crenças? A palavra crença, ela designa um conjunto de ideias e noções religiosas e o modo como uma comunidade a expressa nas suas cerimônias, na arte, na linguagem, na doutrina e nos textos religiosos. Tá? As crenças elas se organizam em diferentes concepções. A crença, as pessoas quando creem em um único Deus, ela é chamada de monoteísta. Quando eu acredito somente em um Deus, ela é monoteísta. Quando é crença que se coloca ela fica entre monoteísmo e politeísmo, e que venera um único Deus, mas não nega a existência de outros deuses, ela é chamada de monolátrica. Então fica na divisa entre monoteísta, que acredita somente em um Deus, e politeísta, que crença em vários deuses de diferentes funções, né? E no monolátrica, monoteísta, monolátrica e politeísta. Panteísta, crença em Deus ou numa força divina que está presente em todas as coisas no mundo. E tudo tem Deus. Então ela é
panteísta. Quando eu falo em panteísmo, é uma coisa muito ligada à natureza. Tudo é Deus. Animista, crença numa natureza povoada de espíritos, expressões da força natural que emprega na existência. Aí a pessoa acredita em duendes, fadas, né? Essas coisas. Bom, uma das funções da religião, a religião ela tem várias funções, tá, gente? Mas uma das funções da religião é de explicar o mundo e a existência humana, gerando, por isso, narrativas, histórias e mitos de criação. É, como a do que o mundo é criado a partir de uma matéria primordial ou do caos. Outra concepção é a do nascimento do mundo a partir do ovo ou da descendência de um casal divino. A tradição judaica cristã fala de um ato criador inicial a partir do nada. Para o que houve, a partir daí não vê problema nem aceitar a teoria da evolução. Bom, existem várias narrativas da criação do mundo. Se você pegar e pesquisar, você vai ver. Nós temos os mitos, as narrativas africanas, que elas contam a criação do mundo, a indígena, há várias de criação. E a tradição judaica cristã, ela acredita no ato do Deus criador que criou o mundo, né? A partir de Deus, Deus criou o homem, Adão e Eva, Deus criou todas as coisas, o mundo, o planeta, e depois, no final, Adão e Eva. Né? Então, nós temos na história várias histórias de narrativas da criação do mundo. Bom, o tipo de divindade ou divindades e a explicação das origens da vida pós-morte e do fim do mundo são componentes importantes do conjunto doutrinário de uma religião. Quem assume uma crença submete-se livremente a seus códigos morais por entender que a vivência dos mesmos traz benefício para a vida atual e futura. Então, quando eu sigo determinada religião, eu acredito no que eles ensinam, eu passo a seguir os ensinamentos daquela determinada religião. Então, quando eu falei lá atrás, voltei lá atrás, que existem crenças que acreditam em monoteísta, que acredita em um único Deus, dependendo da religião, por exemplo, o católico ele acredita em um único Deus, judeus acreditam em um único Deus, aí nós temos a monocrática e nós temos a politeísta, que acredita em vários deuses, os hinduístas, eles acreditam em vários deuses, os budistas, tá? Então, a partir do momento que eu começo a seguir uma religião, e dependendo de qual religião for, e eu acredito nos ensinamentos, eu vou seguir aqueles ensinamentos. Bom, e o que é fé? Né? Aqui nós temos umas imagens bonitas, né? Vocês podem observar. A fé é a crença em alguém ou em algo situado além do perspectivo pelos sentidos e do compreensível pelo raciocínio. Então, a fé, eu acredito em algo que inexplicável, algo que está acima de tudo, e não dá para ser racional nesse sentido para explicar. Tá? Bom, na perspectiva cristã, a fé não é apenas o simples crença em algo não é só eu acreditar em Deus, né? Mas é uma adesão livre e pessoal a um Deus que é pessoa e exige correspondência que se dá por meio de comprometimento com a sua proposta de vida. Então, não é só eu acreditar em Deus, mas seguir os ensinamentos e seguir fielmente os ensinamentos que Deus prega. Tá? Não é só falar, eu creio, mas não sigo as leis, né, da religião. Eu preciso acreditar e seguir os ensinamentos que Deus ensinou. Tá? Bom, ao longo da história das diversas religiões, sempre houve homens e mulheres que, movidos pela fé, realizavam grandes feitos. Muitos, ainda movidos pela fé em si mesmo e nas suas convicções, mudaram a vida e o rumo sociopolítico de muitos estados. Um bom exemplo que nós falamos hoje na nossa acolhida foi Dom Bosco, né? Que um homem de muita fé mudou a vida dos jovens daquela região onde ele vivia, ajudando aqueles jovens que não tinham futuro nenhum. Né? Então ele era uma pessoa de muita fé. A fé
é um elemento fundamental para que o ser humano se mova em direção de algo. Por exemplo, o pai de família que sai para trabalhar tem fé e crê que obterá os recursos necessários para o sustento da sua família. Então, a fé não é específica em relação a uma religião ou ao transcendente. Pode-se aí dizer que há uma fé natural em si, nos outros, no poder da própria ação. Há também a fé em algo que vai além do natural. Fé em algo transcendente. Então, quando eu falo em algo transcendente, é fé em Deus. Uma coisa é certa: fazer promessas, frequentar eventos religiosos, usar distintivos, não é necessariamente necessário sinal de fé. Pode ser meramente expressões devocionárias. A fé implica sempre uma adesão profunda e uma transformação de vida. Quais são então os sinais da fé? Bom, a religião e a fé, uma verdade que orienta a vida. Então, quando nós falamos, vou estar aqui, que não é necessariamente usar um crucifixo, ir na missa, significa que eu tenho fé. Tem pessoas que vão, mas não tem. A fé é mudar de vida, é mudança de vida. Eu passo a ser uma outra pessoa, né? Então, religião e fé é uma verdade que orienta a vida. Mesmo que existem pessoas que não sigam nenhuma religião, não pode negar a influência da crença que ela tenha fé. Por exemplo, uma pessoa que não segue nenhuma religião, mas ela acredita em Deus, ela tem fé, ela pratica ações que direcionam isso, então ela é uma pessoa que ela tem fé, não precisa seguir uma determinada religião. A religião atinge o coração humano, marcando o seu modo de pensar e de agir, e influenciando a vida das pessoas, acaba por interferir na sociedade, fazendo fenômenos religiosos. A religião, ela pode servir para ajudar o ser humano a compreender melhor o mundo, os outros e a si próprio, despertando-o para a consciência ética, criando espaços de convivências para o cultivo de valores, princípios morais e atitudes humanas de liberdade. Sustentada pela experiência do transcender, cada religião pode também auxiliar o ser humano a manter uma atitude de profundo respeito e reverência aos mistérios que os cristãos chamam de Deus e que, ao mesmo tempo, pode também despertar nossa admiração, temor e fascínio. A religião, ela pode servir de amparo ao ser humano diante das diferentes situações do cotidiano. Dentre elas, pode citar catástrofe, acidentes, doença, violência e tantas outras situações que trazem segurança, medo e temor. Mas a religião pode também congregar para que melhor se entenda e se aproxime ao mistério do transcendente na vida de cada um. E por isso, dar significado para o que fazemos todos os dias. Então, a religião, ela nos ajuda ao encontro com Deus, ela nos ajuda a buscar Deus, ela nos ajuda a enfrentar as dificuldades com mais calma, passar por doenças, situações difíceis com mais mansidão, com mais esperança, sem desespero. Olha que momento que nós estamos vivendo hoje, totalmente inesperado, né? Uma fase da nossa vida que se nós olhássemos e voltássemos no tempo lá atrás, quando nós estávamos tendo aula, ninguém falar que ia acontecer isso, ninguém ia acreditar que nós íamos ter que parar, todo mundo ficar em casa trancado. Quantas pessoas neste momento estão assim vivendo uma situação difícil na vida, com sofrimento, com tristeza, com perda, né? Então, a religião nos ajuda a ter fé, a ter força para enfrentar, passar por tudo isso. Então, quando a gente reclama e olha, vamos parar e pensar: Jesus, me ajude a passar por essa situação difícil hoje.
me consola e me fortalece. Então, quando eu tenho fé e eu acredito no ser superior, no Deus, no meu Deus, da minha religião, eu busco nele, da minha religião, no meu Deus, a força para enfrentar todas as dificuldades do nosso dia a dia.